Você já parou para pensar o que a Bíblia quer dizer quando ela fala para buscar o reino de Deus em primeiro lugar? Será que ela está falando que a gente deve viver o tempo todo na igreja? Será que a gente não pode sair para trabalhar ou se divertir? Como que a gente pode viver dessa forma? São perguntas, que eu sei que vêm às vezes no nosso coração e a gente vai tentar aqui nesse vídeo responder algumas delas. Vamos que vamos! Fala, meu querido, tudo bem? Buscar o reino de Deus de fato não é uma tarefa fácil. Às vezes a gente vai ter que abdicar algumas coisas em prol de priorizar o seu reino. Por outro lado, é importante a gente entender o que é o reino de Deus. Qual é a diferença entre o reino de Deus e a igreja? Inclusive, eu já até fiz um vídeo falando exatamente sobre isso. Se você quiser, tá aqui no card, dá lá uma olhada. Eu espero que você goste de entender um pouquinho dessa diferença. O fato é que a gente precisa entender o reino de Deus em prol de colocá-lo em primeiro lugar e assim poder priorizar ele da forma correta e de forma também equilibrada. E é sobre isso que a gente vai falar aqui no vídeo de hoje. Eu espero que você goste. Mas antes eu preciso me apresentar, muito prazer. Eu sou Caio César, eu sou ministro religioso e sou também professor lá no Udemy. E eu quero te convidar desde agora a se inscrever aqui no canal, ativando o sininho e também a curtir aqui o nosso vídeo se você acha que ele vai estar te ajudando ou vai te ajudar ao longo do que eu vou falar aqui hoje, tá bom? E também me segue lá no Instagram, Caio César FC, vai ser um prazer, um privilégio poder ter você lá no Instagram comigo, a gente pode conversar um pouco mais. Como eu disse, eu sou professor no Udemy e eu estou preparando um curso falando sobre o reino de Deus. São mais de 40 aulas que eu estou preparando lá no Udemy, num preço super legal, onde eu falo sobre o reino de Deus no Antigo Testamento, como que ele é falado pelos profetas, por Jesus, pelos apóstolos, e enfim, é um grande apanhadão sobre esse tema. E o meu propósito principal não é trabalhar escatologia ou teologia, mas é te ajudar a entender certos conceitos do reino e como você pode viver de forma prática o reino de Deus aqui na Terra. Então dá uma olhada aqui no link da descrição, entra no grupo do Telegram caso você não esteja ainda, porque quem estiver no grupo do Telegram na semana de lançamento vai ter ali uma promoção, um desconto especial para adquirir esse curso, beleza? Mas enfim, vamos lá para o conteúdo, vamos aqui refletir e pensar sobre o que significa buscar o reino de Deus. E aqui eu já quero te perguntar, coloca aqui nos comentários o que para você é buscar o reino de Deus. A minha intenção é que nos comentários não só vocês possam aprender aqui comigo, no vídeo, mas que eu também possa aprender com vocês. E dessa forma a gente pode criar uma corrente do bem, porque outras pessoas que vierem a ver esse vídeo aqui vão olhar ali os comentários e vão também poder aprender com aquilo que você pensa, com a sua convicção sobre esse assunto. Então vamos lá construir essa corrente no bem. Coloca aqui nos comentários, o que você acha sobre o que significa buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Vamos aprender junto. Então vamos lá para o conteúdo que eu quero trazer hoje aqui falando sobre esse tema. A primeira coisa que a gente deve pensar quando a gente está falando aqui sobre buscar o reino de Deus em primeiro lugar é entender que o conceito do reino de Deus é um conceito muito rico, muito dinâmico, expansivo de certa forma, e que a gente sempre vai estar aprendendo coisas novas no reino dele. A gente nunca vai chegar num ponto onde a gente vai falar, nossa, já sei de tudo, já aprendi tudo, não preciso mais crescer em nada. Muito pelo contrário, quanto mais a gente vai aprendendo sobre Deus e aprendendo sobre o seu reino, mais a gente vai entendendo que a gente tem muito ainda que aprender. Então é importante a gente entender isso, que Deus, de fato, o reino de Deus, ele é algo que nós vamos estar a vida toda aprendendo mais sobre ele. Inclusive eu tenho certeza que eu estou falando aqui com você e daqui a alguns anos, muitas coisas novas eu já vou ter aprendido e vou trazer, claro, aqui para você esses novos aprendizados. E uma das coisas que eu aprendi na minha caminhada com Cristo é que quando eu pensava no reino de Deus, quando eu pensava em buscar o reino de Deus, eu já pensava logo, onde eu posso servir? O que eu devo fazer? Como que eu devo me agir? Porque eu relacionava a ideia de buscar o reino de Deus em primeiro lugar a simplesmente a ideia de que eu preciso fazer. Eu me envolvi com muitas coisas e foi muito bom. Eu tenho certeza que se você está envolvido com alguma coisa na sua igreja, realizando diversas atividades, é muito bom para a nossa fé, a gente serve, tem a disciplina do serviço, que de fato vai moldando, vai ajudando o nosso coração a ser mais parecido com Cristo. Por outro lado, isso pode também trazer para a gente um certo cansaço, a gente fica ali um pouco sobrecarregado às vezes. E a gente duvida de certas escrituras, como busque o reino de Deus em primeiro lugar, todas as coisas serão acrescentadas, E várias outras escrituras que falam, olha, busque o reino de Deus e vai dar tudo certo, você vai sentir paz, você vai ficar com Deus. Quando a gente olha
para o reino de Deus, né, e buscar o reino de Deus apenas nesse sentido da ação, do fazer, dificilmente a gente vai encontrar essa paz, porque o reino de Deus ele não é apenas algo que a gente faz, mas é algo que a gente é transformado dentro do nosso ser, do nosso coração e da nossa mente. Quando a gente fala sobre buscar o reino de Deus em primeiro lugar, a gente precisa entender que é muito mais do que ação, é muito mais do que a gente realiza ou deixa de realizar. Isso faz parte, isso está ali dentro desse conjunto. Porém, ainda mais do que isso, buscar o reino de Deus significa se entregar de coração e alma nesse processo e se deixar ser transformado por Deus por meio do Espírito Santo que habita em nós. Então, nesse sentido, quero ler com você uma escritura lá em Romanos capítulo 8, versículo 9, que fala: entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. O que ele está falando? Ele está falando aqui que é muito espiritual isso que a gente vive com Deus. Ele fala muito do Espírito Santo de Deus, que a gente não está mais no domínio da carne, mas estamos sob o domínio do Espírito. Ou seja, a gente pode até tentar fazer, né, nas obras, né, como a gente vê lá nas Escrituras, a diferença entre fé e obras. Porém, não é somente aquilo que a gente faz com a carne, mas é especialmente a maneira como somos dominados, consumidos, né, por esse Espírito Santo. Isso faz toda a diferença quando a gente para pensar nesse conceito de buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Muitos de nós, eu já fiz isso, eu já preguei sobre isso. Quando eu falava, vamos buscar o reino de Deus, né? E isso significava, de certa maneira, largar muitas coisas e olhar assim apenas porque eu preciso servir dentro da igreja. Porém, quando a gente começa a olhar para esse trabalho espiritual que Deus quer fazer na minha vida, a gente começa a olhar para a importância dos relacionamentos, para a importância da oração, para a importância da leitura bíblica, para a importância de outras disciplinas espirituais, né, como o jejum, por exemplo, a meditação, a solitude, para a importância até do meu trabalho. Porque Deus ele usa também nosso trabalho, aquilo que a gente realiza, pessoas que às vezes são difíceis para a gente, né, certas tribulações, para de fato transformar o nosso coração nessa figura de Cristo, né, sermos realmente, né, aperfeiçoados em Cristo. Tudo isso faz parte de buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Eu diria hoje que buscar o reino de Deus em primeiro lugar é além, viu gente? Eu não estou contra o serviço, por favor, entenda isso. Além de estarmos servindo, ajudando, atuantes ali na igreja, é também estarmos com o coração vulnerável, humilde, disposto a aprender os diversos ensinamentos que Deus tem para nos dar ao longo de nossa vida e por meio de diferentes coisas, seja no nosso trabalho, seja na nossa família, seja nos nossos relacionamentos no geral e seja no nosso relacionamento com Deus por meio de outras disciplinas espirituais. Tudo isso, quando a gente está de coração e alma entregue nesse processo, nós estamos buscando o reino de Deus em primeiro lugar. E nesse sentido, como fala lá em Mateus 6,33, de fato, todas as coisas vão ser acrescentadas, porque nós estaremos na completude do nosso ser, né? Tanto na força, na mente, no espírito, nas emoções, todo o nosso ser vai estar ali, né, entregue a Deus, buscando a Deus de fato ali de coração e com sinceridade. Ou seja, buscar o reino de Deus em primeiro lugar é achar esse equilíbrio entre a fé e as obras, entre o serviço e a contemplação, entre a nossa vida na igreja e as nossas responsabilidades na sociedade. Ele é um processo que é tanto para dentro quanto que é para fora, né? É esse equilíbrio, buscar o reino de Deus é essa integralidade do nosso ser e assim a gente vai crescendo com Ele, aprendendo com Ele e o buscando de todas as formas, ok? E aí, você concorda comigo? Discorda de mim? Deixa aqui nos comentários. Eu quero te lembrar, se você gostou desse tema, gostou de dialogar sobre o reino de Deus, né? Eu tenho feito esse curso sobre o reino de Deus, são 40 aulas que eu estou produzindo. Se você quer saber mais, entra no link aqui da descrição, né? Você vai ter acesso aqui ao grupo do Telegram, lá você vai ter todas as informações. Se você está vendo esse vídeo um pouco depois, entra no link aqui da descrição também para conferir se o curso já não está no ar. Se estiver no ar, dá uma olhada lá, olha as aulas, vê direitinho, eu tenho certeza que esse curso vai te ajudar na sua caminhada de fé, ok? Então, muito obrigado mais uma vez, se inscreva aqui no nosso canal, por favor, ative o sininho, curta aqui o nosso vídeo e a gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço!